Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na MP Science, diretamente aqui no YouTube. Peço a gentileza de vocês aí, quem está me ouvindo, coloca no chat, está tudo certinho aí, já coloca inclusive a cidade de onde você está me ouvindo, está me vendo neste momento. Vamos começar aqui com mais uma transmissão, mais um conteúdo que eu separei para vocês aqui sobre métodos de treinamento. Mais especificamente falando, vamos conversar sobre o GVT, sobre o German Volume Training, que é um método de intensificação. Vamos conversar sobre a história dele, né, como que ele surgiu e também, claro, apontando a literatura científica. Sempre trago para vocês aqui os artigos científicos, os estudos científicos, tentando trazer os lados positivos, os lados negativos, né, os prós, os contras, tudo de acordo aí com a nossa realidade profissional, beleza? Então, coloca para mim aí no chat da onde você está me ouvindo, onde você está me vendo, para eu poder colocar aqui na tela para vocês. Já peço, inclusive, né, sempre aquela gentileza, inscrição no canal, o like, que isso é muito importante, para eu continuar trazendo conteúdos para vocês aqui. E também para o YouTube entregar esse material para outras pessoas aí que possam se beneficiar, beleza? Show de bola aí, tranquilo? Vamos lá então, Luciano aí de Barra de Santa Rosa, Paraíba, grande Paraíba, seja muito bem-vindo aí, Luciano. Vamos que vamos então, galera, para a gente começar com esse conteúdo. Já está prontinho aqui a minha apresentação para vocês, para a gente falar sobre o GVT, beleza? E aí vocês vão colocando para mim aí nos comentários. Olha só que legal, ó, Brasília, Distrito Federal, Marconi, show de bola, seja muito bem-vindo também à nossa live MP Science, né? Ali para a gente conversar uma horinha aí, né? Sobre métodos de treino, vamos falar sobre GVT e vamos mostrar a literatura científica, beleza? Lembrando que quem é assinante da MP Science, da minha plataforma de curso, essa live depois ela vai ser editada, vai ser colocada dentro da plataforma e com certificação para todos os assinantes, sem contar também, claro, né, os materiais anexos, né, os materiais complementares que vocês têm também lá, que eu sempre coloco, beleza? Bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos colocar aqui a apresentação para a gente mandar bala aí no conteúdo, falar sobre o GVT, beleza, galera? E aí vocês vão colocando nos comentários para mim aí, está tudo certo, está tudo tranquilo. E também, se tiver alguma dúvida, por acaso, se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer coisa que vocês queiram comentar, fiquem à vontade, é só deixar no chat, para que eu possa receber notificação aqui e parar para poder atender vocês, beleza? Claro que eu vou fazer a parada aí estratégica, para poder a gente não perder o raciocínio. Mas vai deixando nos comentários aí o que vocês acharem de dúvidas, né, de coisas importantes que a gente possa discutir aqui, beleza? Bom, estou com o chat aqui ao lado, e aí qualquer coisa a gente vai conversando. Beleza, vamos lá. Bom, GVT, eu escolhi esse método de treino porque a gente conversa bastante lá no grupo do WhatsApp, né? Se você não está no grupo do WhatsApp ainda, é só pegar os links na descrição tem vários links aqui, inclusive o link, perdão, da MP Science, da minha plataforma de cursos, e tem também o link do grupo do WhatsApp para você entrar lá, gratuito, independentemente se você é ou não é assinante, o grupo é para todos, a gente discute bastante coisa lá, e eu acho que é bem bacana você entrar lá no grupo para a gente poder conversar bastante. Olha só, mais uma de Distrito Federal aqui, ó, Thaís. A Thaís está lá no grupo. A Thaís eu sei que está no grupo lá com a gente no WhatsApp, esse grupo que eu acabei de falar para vocês. Boa tarde, a Thaís de Brasília também, aí, ó, Brasília, Distrito Federal. Vamos lá então, GVT. O que é o GVT? Vamos começar falando sobre o conceito do método, né? O que é o GVT, o porquê que ele ganhou uma repercussão, agora ele está meio abafado, né? Mas daqui a pouco ele volta, né? Porque quando a gente fala de método de treino, as coisas são cíclicas, né? Basta pegar aí o Back of Sets. O Back of Sets é um método de treino desde 2004 e as publicações aí, principalmente publicações de pessoas que não são da ciência, né? Mostram como se fosse algo extremamente inédito, né? Já tem 21 anos só, o Back of Sets. Que, bom, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aí sobre Back of Sets, que é uma espécie de um drop set com intervalo, é uma misturinha aí de método de treinamento, mas já é desde 2004 já esse método de treinamento, mas enfim. Então é importante a gente partir dos conceitos dos métodos, né, para a gente entender de onde eles vêm, o porquê ganha essa popularidade e o que a literatura científica diz, porque para quem tem o meu livro, sabe que nem todos os métodos de treino têm embasamento científico. Muitos deles ganham popularidade por ter fácil aplicação, por ser até
mais fácil de entendimento, porque atinge boa parte da população, né, não é específica para um nível de treino ou outro, etc, etc, etc. Vamos lá, olha só. O GVT, ele é um método de treino que se popularizou entre levantadores de peso. Então já começa aqui uma especificidade em relação a quem praticava de início este método de treino, levantadores de peso. Olha só que interessante. Por que eu estou frisando isso aqui logo no início da nossa live? Porque levantador de peso, ele precisa de quê? De um aprimoramento técnico. Se ele precisa de um aprimoramento técnico, ele precisa de quê? Repetitividade. Ele precisa insistir no movimento para poder ter qualidade cada vez maior. É a mesma coisa, por exemplo, se você quer aprender um outro idioma além do português. Você quer aprender, por exemplo, inglês. Você vai ficar estudando espanhol? Você vai ficar estudando italiano? Você vai ficar estudando alemão? Não, você vai estudar inglês, porque você quer ser bom em inglês. Então você vai estudar inglês. Assim como se você quiser pintar uma parede de verde, você vai comprar que tinta? Amarelo e azul, misturar as duas para dar verde? Não, você vai comprar a lata de tinta verde e pintar a parede de verde. Ou seja, levantador de peso precisa repetir o movimento e então, assim, aprimorar a sua técnica por meio da repetição. Basicamente é isso. Assim como o levantador de peso, qualquer outro esporte que você esteja pensando, a técnica ela é repetitiva. E aí o seguinte, para aumentar a massa muscular. Então vamos lá, o GVT ele foi criado, digamos assim, popularizado para aumentar a força e também a massa muscular e aprimoramento técnico. Por isso que uma sessão tradicional de GVT envolve o quê? 10 séries de 10 repetições. O famoso 100 repetições. 10 vezes 10, 100. 100 repetições para 2 exercícios multiarticulares. Então veja aqui o quão específico é o GVT. Primeiro, ele foi criado, né, para que fosse aplicado por uma parte muito específica de praticantes, como levantadores de peso. A ideia é fazer aí 100 repetições, 10 vezes 10, 10 séries de 10 repetições, porque 100 repetições poderia ser 5 de 20, né? Mas são 10 de 10, e para 2 exercícios, e esses exercícios multiarticulares na sua essência. Isso significa dizer, então, que esses exercícios são aqueles exercícios gerais, nós chamamos de globais. Exemplo, agachamento, leg press, levantamento terra, supino, independentemente se é com barra, com halter, se é reto, inclinado, enfim, puxador, remada, desenvolvimento com halteres, né, o shoulder press, entre outros e outros exercícios multiarticulares. Eu poderia dar exemplos aqui para vocês, fique à vontade para poder também raciocinar outros exemplos. Fato é que envolveu mais de uma articulação na execução do movimento, considerado multiarticular, como o caso do supino, articulação de cotovelo e ombro. Como é o caso, por exemplo, de um agachamento, articulação de joelho e quadril e assim por diante, ok? Isso é uma sessão tradicional de GVT. Eu estou frisando bastante isso porque daqui a pouco eu vou mostrar a literatura científica. A intensidade proposta de início é de 60% de uma repetição máxima ou a capacidade de executar 20 repetições com um determinado peso. E o intervalo entre as séries é em torno aí de 60 a 90 segundos para induzir um maior estresse metabólico. Paramos aqui. Então, olha só. Em termos de intensidade, a intensidade ela não é alta, é uma intensidade ali moderada, em torno de 60% de uma repetição máxima, ou algo próximo ali de 20 repetições. Não é uma intensidade alta. O que torna o método exaustivo ou cansativo ou complexo, fadigante, enfim, ou todas essas palavras juntas aí, o que torna esse método difícil na sua execução é exatamente o volume de treinamento e também os intervalos. Porque o volume, como você já viu aqui em cima, né, são 10 vezes 10, 100. São 100 repetições. São 100 ações concêntricas e 100 ações excêntricas. Sem contar que o intervalo é entre 60 e 90 segundos. Então nós temos aqui um intervalo que não é um intervalo curto. Não é aquele intervalo assim de 20, 30 segundos, como por exemplo no rest pause, né, 15, 20 segundos, ou até mesmo em alguns métodos que o intervalo ele é o suficiente apenas para fazer algum ajuste em uma variável de treino, como por exemplo drop set,
SST, upset, entre outros. Aqui nós temos um intervalo. E esse intervalo ele até é relativamente importante aqui para que o método consiga ser executado até o fim. Mas o que acontece? Você faz uma série, dá 1 minuto de intervalo, ok, beleza. Agora faz mais uma série, dá mais 1 minuto, já começa a cansar. 3 séries, 4 séries, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séries. Mesmo que você permita ao praticante 1 minuto e meio de intervalo, vamos combinar aqui, é um intervalo aí praticamente pequeno para a gente poder ter uma recuperação interessante, principalmente porque os exercícios propostos são multiarticulares. Então imagina você fazer 10 séries de 10 repetições, com uma intensidade de 20 repetições, ou seja, é para sobrar repetição, de fato, mas num agachamento em que você descanse apenas 1 minuto. Só imagine isso, fazer 10 séries de agachamento com 1 minuto de intervalo. Mesmo que a intensidade seja ali moderada, né, uma intensidade que você tenha bastante repetição na reserva, mas começa a ficar cansativo, primeiro, porque é exercício multiarticular, a gente sabe que multiarticular cansa muito mais do que monoarticular, se a gente comparar, né, os mesmos grupamentos, um supino reto com barra cansa muito mais do que um crucifixo. E isso nós levamos em consideração, claro, para a mesma intensidade relativa, né? É bom deixar claro isso. E mais uma frase em vermelhinho aqui, só para a gente começar a brincadeira, tá? O método é mais indicado para indivíduos avançados, justamente por causa do alto estresse metabólico que existe. Isso significa dizer, então, que o princípio da variabilidade, gravem bem essa frase, tá? Porque a gente vai discutir isso no final da nossa live. O princípio da variabilidade ele fica em segundo plano. Ele não é o principal aqui. O que é o principal? É dar um estresse metabólico alto, é trabalhar com intensidades moderadas, exercícios multiarticulares e intervalos relativamente pequenos a médios intervalos. Beleza? Estão comigo aí, né, galera? Tudo certo aí? Boa tarde a um americano Costa. Show de bola. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Galera está acompanhando aí, vai deixando no chat quem vai chegando aí da cidade onde é que vocês são, tá? Fiquem muito à vontade. Lembre-se, inscrição no canal, dá o joinha, isso é muito importante. E qualquer coisa, deixa a pergunta no chat conforme a gente vai fazendo aqui as explanações, ok? Para isso, então, eu trago para vocês um estudo científico publicado em 2018 por Daniel Hackett. E esse artigo científico aqui, na verdade, ele veio de um estudo piloto publicado em 2017, se não me engano, mais ou menos isso. E foi bem interessante esse artigo científico aqui, porque ele traz para a gente algumas honestidades que é raro encontrar em alguns estudos científicos, tá? Brasília, Distrito Federal, mas o que está acontecendo aqui hoje, hein, pessoal? Brasília dominando aqui, é a terceira pessoa que já chega hoje aqui de Brasília. Muito bem-vindo, então, Brasília, Distrito Federal aqui dominando a live de hoje. Às vezes é o Nordeste, agora nós estamos aí com o Distrito Federal dominando aqui a nossa live. Beleza. Esse artigo aqui, ele tem o seguinte título, tá? Efeito de 12 semanas do GVT modificado. Olha só, aparece aqui uma coisa bem interessante, tá? GVT modificado sobre a força muscular e a hipertrofia, um estudo piloto. Por que é piloto? Porque eles estão fazendo alguns testes ainda para ver se vale a pena prosseguir nessas pesquisas em um futuro. Para isso que serve o estudo piloto, né? Para fazer testes, para identificar aí algumas variáveis que são de maior importância para aquela pesquisa, tamanho da amostra, ver também poder estatístico do artigo científico depois que o artigo termina, né, quando os autores se reúnem para fazer as análises dos resultados, entre outros motivos. Então, ele é um estudo piloto, pessoal, muita cautela, tá? Ele é digamos assim, um protótipo. Ele não é um estudo com uma amostra tão grande, nós vamos discutir tudo isso aqui, mas serve para que a gente possa entender melhor essas questões que envolvem o GVT. E o artigo está publicado, né, na Sports, que é um importante periódico aí, beleza? Vamos lá então, ó. Vamos entender o que esses autores aqui fizeram. Eu sempre gosto de contar a historinha do artigo científico. Vocês sabem disso, né? Contar a história, como é que foi, como é que eles fizeram, aquela coisa toda, né? Boa tarde também aí para o Wagner Júnior, lá de Mariluz, Rio Grande do Sul. Grande Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo aí todos os estados brasileiros, Paraíba, Distrito Federal e também o Rio Grande do Sul, agora chegando também na nossa live. Vamos lá, vamos contar a historinha? Olha só. 12 homens jovens e treinados há pelo menos 1 ano participaram do estudo. Por que eu gosto de contar a historinha do artigo científico? Para que a gente não cometa o erro de fazer inferências, ou seja, de levar os resultados desse estudo científico aqui, ou de qualquer artigo científico,
para populações ou para amostras, para pessoas que não foram o alvo desse estudo aqui. Veja o seguinte, 12 o quê? Homens, não são mulheres. São jovens, não são idosos. São treinados, não são sedentários. E esses treinados são há pelo menos um ano, não é treinados há 10 anos, não é treinado há 5 anos, é há pelo menos um ano. Então, se aqui os praticantes, eles treinam musculação 3 vezes por semana, 12 meses, sem interromper o treinamento, já é considerado avançado. Pronto, fechou, 1, 2 anos aí já é considerado avançado. Então, for esse tipo de característica para entrar no estudo, né? O critério de inclusão que a gente chama. Nenhum participante fazia uso de esteroide anabolizante no último ano, segundo o relato dos próprios participantes. Então, se algum participante chegasse e dissesse o seguinte, ó, eu utilizei algum tipo de esteroide anabolizante, sei lá, hemogenin, estanozolol, qualquer um desse tipo de esteroide anabólico, no período dentro de um ano, já era excluído do estudo. Né? Se fosse num período depois de um ano, ok, eu usei lá em 2022. Mas já faz 3 anos, então vamos incluí-lo na amostra. Basicamente é isso, tá, pessoal? Segundo o relato dos participantes. E aí o seguinte, os autores dividiram esses homens, essa amostra de 12 homens, em 2 grupos. O grupo que eles chamaram de GVT, que fizeram 10 séries de 10 repetições, como o clássico da literatura, com algumas modificações, aí a gente vai ver, e também o GVT modificado de fato, onde a diferença foi que esses participantes do grupo GVT modificado fizeram 5 séries de 10 repetições, metade do volume de séries. Metade do volume de séries, tá? Por que eu estou frisando isso? Porque poderia ser metade do número de repetições. Porque aqui nós temos 100 repetições, né? 10 vezes 10, como a gente já viu. E aqui nós temos 50 repetições. Só que poderia ser 50 repetições em 10 séries de 5. Aqui eles optaram em 5 séries de 10. GVT modificado, 5 de 10. GVT tradicional, 10 de 10. Pegaram a ideia? Só isso que eles fizeram, tá? Pegaram um grupo e esse grupo foi submetido a 10 de 10. O outro grupo, 5 de 10. Treinaram 3 vezes por semana durante 12 semanas, conforme o título do artigo, inclusive, né, que a gente viu na tela anterior, ok? 3 vezes por semana, 12 semanas, faz a continha aí, 36 treinamentos, 36 treinos esses homens fizeram aí, né, se a gente levar em consideração que todos fizeram 100% do protocolo. Ainda, ao final de cada sessão de treino, consumiram 30 gramas de whey protein. Aqui provavelmente deve estar relacionado aí algum estudo que foi feito a avaliação de síntese proteica depois do treino, né? Isso a gente faz bastante em laboratório. Ou seja, a gente aproveita o estudo e faz várias avaliações ou vários experimentos para a gente aproveitar a amostra, né? Mas deixei claro isso aqui para vocês porque o whey protein ajuda, né? A sinalização proteica após o treinamento. Inclusive já trouxe vários mesmo assim, vídeos aqui no canal, lives que eu já fiz sobre whey protein, síntese proteica, inclusive lá na Science tem um curso só sobre whey protein. Whey protein, creatina, emagrecimento e tudo mais. Vamos lá. Foram submetidos à avaliação da composição corporal por meio da DEXA, ou seja, é um exame de imagem padrão ouro, já vou mostrar uma fotinho para vocês aqui, e força muscular dinâmica, máxima dinâmica, por meio do teste de URM. Teste de URM também eu já fiz live só sobre isso. Não tem, acho que, nenhum conteúdo aqui que eu não tenha feito live, tá, pessoal? Então é só vocês procurarem Moacir Pereira Júnior e botam o conteúdo que vocês querem estudar, que muito provavelmente, talvez um ou outro conteúdo que eu não tenha feito ainda, que vocês vão encontrar para poder estudar. Fizeram o teste de URM, fizeram a avaliação da composição corporal também. Ó, aqui estão as fotinhas para vocês verem o que foram feitos em avaliações. Isso aqui é uma imagem meramente ilustrativa, né, pessoal? Da DEXA, né, um exame de imagem para poder avaliar a estratificação da composição corporal. Ou seja, para ver quantidade de gordura, quantidade de massa muscular de membros inferiores. É um exame padrão ouro, né? Custa caríssimo esse exame aqui, mas, é claro, como faz parte de uma pesquisa científica, eles tiveram acesso de forma gratuita. E os testes de 1RM foram feitos aqui no supino reto e no leg press horizontal. 2 exercícios multiarticulares, né? Um de segmento superior, supino, clássico, né? E um de segmento inferior, que é o leg press, também é clássico.
É feito também, alguns estudos vão fazer um RM em remada, em puxada, inferior vão fazer em levantamento terra, agachamento, enfim, depende, né, de cada grupo de pesquisa, beleza? Tudo certo até aí? Há alguma pergunta por enquanto, galera? Vamos ver aqui. Ó, o Luciano pergunta o seguinte: esse método é mais indicado no início, meio ou fim do treino? Não, o GVT ele é um treinamento. Ele é um tipo de treino, na verdade. Ele é um método de treino classificado como método de treino, mas você treina por meio do GVT. O GVT é 10 séries de 10 repetições, 2 exercícios. O treino GVT é 2 exercícios, 10 séries, 10 repetições. Isso é o treino GVT, Luciano. Você vai pegar, por exemplo, o supino reto com barra e o leg press, inclusive foram os 2 exercícios que eles avaliaram aqui na força máxima dinâmica, é o treino GVT. É por isso que se popularizou, porque ele é fácil de ser aplicado, beleza? Aí chegando também a Mônica de Louveira, interior de São Paulo. Muito bem. Seja muito bem-vindo, Mônica aí de Louveira, interior de São Paulo. Qualquer coisa vocês vão perguntando mais aí, ok? Vamos lá então, vamos ver como é que foi esse treino maravilhoso que os autores propuseram aos praticantes. Vocês vão ver que tem coisas que não são exatamente igual à literatura e tem coisas que são exatamente igual à literatura no sentido clássico, né? Naquela primeira tela que eu mostrei para vocês. Quem chegou depois, só voltar o vídeo aí, vai voltando e vai assistindo, coloca na velocidade um pouquinho mais rápida para você chegar no tempo real, ok? Vamos lá então, ó. Lembra que os autores propuseram 3 vezes por semana. Logo, nós temos 3 sessões de treinamento. E o bacana aqui é que os autores fizeram 3 treinos distintos. Fizeram um treino A, um treino B e um treino C. Vamos começar aqui pela sessão 1, o treino A, ok? Olha só, eles propuseram aqui o Flat Bench Press, que é o supino reto, Lat Pull Down, que é o puxador, e esses 2 exercícios, 60% de um RM, ok? 10 ou 5 séries de 10. O que significa isso aqui, então? Que a diferença entre os 2 grupos é que um grupo fez 10 séries de 10 repetições e o outro grupo fez 5 séries de 10 repetições. Os autores colocaram isso aqui no artigo científico para deixar claro que a única diferença que teve no treino foram os 2 primeiros exercícios aqui da sessão 1. O supino reto, 10 de 10 para o grupo GVT, e o supino reto 5 de 10 para o grupo GVT modificado. E o puxador, mesma coisa. Os outros 3 exercícios do treino, Incline Bench Press, que é o supino inclinado, Seated Row, remada baixa, remada sentada, né? E Crunches, que são abdominais, eles fizeram 4 séries de 10. Os 2 grupos fizeram 4 séries de 10 e o abdominal 3 séries de 20. Então vamos lá. Um grupo treinou assim, ó. Supino reto, 10 de 10. Puxador, 10 de 10. Supino inclinado, 4 de 10. Remada baixa, 4 de 10. Abdominal, 3 de 20. O outro grupo treinou assim: 5 de 10 no supino, 5 de 10 no puxador. Foi essa a diferença. Os outros 3 igual. 4 de 10 no supino inclinado, 4 de 10 na remada, 3 de 20 no abdominal. Entenderam? A única diferença foram nos 2 primeiros exercícios. Intensidades tudo igual, tudo direitinho, intervalos, tudo igual. Na sessão 2, ou seja, no treino B, olha só, leg press, 80% de um RM. Veja que já não foi 60%, como a literatura clássica propunha. Mas não tem problema, vamos seguir aqui. Dumbbell lunges, que é o afundo com halteres, 70% de um RM. Esses 2 exercícios aqui seguiam a mesma premissa do supino e do puxador na sessão 1. Um grupo fazia 10 de 10, GVT tradicional, e o outro grupo fazia 5 de 10, o GVT modificado. Os 3 exercícios finais, da mesma forma que na sessão 1, foram iguais para ambos os grupos. Leg extensions é a cadeira extensora, leg curls é a cadeira flexora e o calf raises é a panturrilha. Ou seja, a flexão plantar, né? Quad de 10, quad de 10 e 3 de 20, respectivamente. Na sessão 3, nós tivemos outros exercícios apendiculares, né? Musculatura de ombro e musculatura de bíceps e tríceps. Eles fizeram aqui, ó, shoulder press, 60%, que é o desenvolvimento com halteres, de um RM, né? 60% de um RM, 10 ou 5 séries, dependendo do grupo. Upright row, que é a remada alta, aquela remada alta mesmo, com barra, sabe?
ter bastante polêmica, né, nesse exercício, mas está aqui no artigo científico, tá vendo? 10 ou 5 séries de 10 repetições, e os 3 últimos padrão para ambos os grupos, né? Tríceps pushdowns, que é tipo um tríceps polia, né? Tríceps cabo, bíceps curls é a rosca direta, e aqui é o sit-ups with twist, é como se fosse aquele transverso, aquele oblíquo com movimento de tronco, sabe? Com o segmento inferior parado e movimenta o tronco, e alguns usam um implemento como um peso para ter um pouquinho mais de ativação abdominal, mas foi esse tipo de exercício que eles propuseram aqui. Então veja o seguinte, tá? Tanto na seção 1 quanto na seção 2 e 3, ó, seção 1, nós temos o supino e o puxador, 2 exercícios multiarticulares. Na seção 2, nós temos leg press e afundo, 2 exercícios multiarticulares. Na seção 3, nós temos desenvolvimento e remada alta, 2 exercícios multiarticulares. Estes foram os exercícios, os treinos propostos, pelos autores. A diferença, a única diferença é que um grupo fazia o GVT tradicional, 10 de 10, nos 2 primeiros exercícios, enquanto que o grupo GVT modificado fazia 5 séries de 10. Só isso a diferença, tá bom? Era isso que os autores queriam entender. Se realmente fazer 10 séries de 10 era superior a fazer 5 séries de 10. É claro que o volume de treino foi superior ao grupo 10 de 10, né, porque fizeram mais séries, isso não tem nem o que discutir. Mas agora, será que teve diferença na composição corporal? Será que teve diferença na força muscular? Então vamos ver os resultados. E para tornar a nossa live aqui mais direta ao ponto, né, pessoal? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando nos comentários, tá? Vai fazendo perguntas aí como o Luciano fez. E quem tá chegando, vai me cumprimentando aí, de onde é que você é, deixa a cidade aí no chat, que eu sempre gosto de saber de onde vocês são. Hoje eu tô vendo que Brasília aqui tá dominando por enquanto, né? Vamos ver se a galera tá espalhada pelo Brasil aí. Deixa eu ver aqui o chat, vamos ver o chat de vocês aqui. Tudo certo aí, né, galera? Beleza. Vai deixando o like também aí, né? Vamos pros resultados? Vocês vão ficar espantados com os resultados, tá? Tá na tela, inclusive, aí. Eu vou deixar vocês olhar um pouquinho, enquanto eu vou olhando aqui o chat de vocês. Beleza. Pronto. Vamos então ver os resultados, né, galera? Aí vocês estão vendo o seguinte, a composição corporal. Eu vou focar naquilo que tem maior significância estatística ou tendência estatística de modificação dos dados, tá? Não vou falar de muita coisa além disso, mas quando a gente olha o artigo científico, como a gente está vendo aí, só na composição corporal, o que a gente tem aqui, ó? Body fat, percentual de gordura. Temos aqui lean body mass, que é a massa muscular em quilogramas. Lean trunk mass, que é a massa de tronco, massa muscular de tronco. Aqui nós temos lean arm mass, que é a massa muscular de braços, né? Musculaturas apendiculares, membros. E nós temos lean leg mass, ou seja, a massa muscular de pernas. Por isso que aquele exame, a DEXA, é bem bacana, né? Porque a gente consegue ver segmentado, a gente consegue ver a massa muscular dos segmentos. Isso é muito legal. Como foram feitos GVTs de vários grupos musculares, né? Então é bacana a gente entender aí se teve algum ou outro um grupamento muscular que responde melhor ou pior a um determinado método, né? Execução de treinamento. Bom, vocês estão vendo aí que tem 2 retângulos vermelhos, um mais em cima aqui e um mais embaixo aqui. O que os autores fizeram? A avaliação da DEXA, né? Essa avaliação aqui, só para a gente voltar, principalmente para quem chegou depois, essa aqui, ó, esse exame de imagem para a gente ver a estratificação da composição corporal, para a gente ver, por exemplo, a massa muscular, percentual de gordura, eles fizeram antes do treinamento, de começar o programa de treino, na semana 6, na metade do treino, e na semana 12, que foi no final do programa de treino. Então, 0, baseline, 6 no meio, 12 no final, ok? O que aconteceu aqui, então, ó, com o percentual de gordura? O grupo que fez 5 séries, teve uma tendência, tá? Uma tendência. Não foi, de fato, estatisticamente significativo. Foi uma tendência. Eles utilizaram uma análise estatística para verificar isso. Tem um símbolo aqui mostrando que teve uma tendência a aumentar a massa gorda em percentual. Ou seja, o percentual de gordura desses homens que fizeram 5 séries de 10 repetições, a tendência foi aumentar depois de 12 semanas. Olha que loucura, né? Olha que loucura.
teve a tendência a aumentar, saindo da média de 18,2% de gordura para 19,5% de gordura. O grupo 10 séries não teve alteração no percentual de gordura. É claro que esse valor ainda não é significativo, mas é uma tendência de aumento, ok? E por que é uma tendência? Porque se, por exemplo, a amostra fosse maior, se o período do estudo fosse mais do que 12 semanas, né, maior do que 12 semanas, poderia acontecer uma diferença estatística, ou não. Por isso que é tendência, nem toda tendência se confirma de fato. E vamos pular lá para baixo. Ó. Lá para baixo a gente tem a massa muscular das pernas, né? Lean Leg Mass. O que aconteceu aqui? Ó? O grupo que fez 10 séries de 10 repetições, agora sim, estatisticamente significativo, perdeu massa muscular na perna no período de 6 a 12 semanas. Ou seja, do meio para o fim do programa de treinamento. Então, o GVT, nesse caso aqui, 10 de 10, ele é interessante por um período curto de tempo, por exemplo, 6 semanas. Quando você prolonga esse período de tempo, como por exemplo 12 semanas, esse estudo aqui, com essa amostra de homens treinados, mostrou que teve uma perda de massa muscular nas pernas. É, pessoal. Pois é. É isso que a ciência está mostrando. Então, bastante cuidado aí quando você vai colocar um GVT para um aluno seu por mais de 12 semanas, né? Por mais de 3 meses, né? Em torno de 3 meses. Pode acontecer aí desse indivíduo ter perda de massa muscular na região inferior. Ainda mais que o GVT proposto aqui pelos autores teve leg press, teve afundo, né? Então, você imagina você fazer 10 séries de 10 repetições de afundo. Gente do céu, é uma tristeza, né? Até porque o afundo ele é um exercício que primeiro você faz uma perna, depois a outra. Então ele demora o dobro do tempo para fazer, né? Na minha opinião, eu acho que os autores eles até pecaram em escolher o afundo, né? Aqui, ó, o Dumbbell Lunges. Poderia ter pego um agachamento, né? Por que não colocaram agachamento, gente? O homem treinado, poxa, bota um agachamento, um terra, botar um afundo, fazer GVT, sabe? Então, assim, ó, não é porque é artigo científico que não pode ser criticado. Não é porque é artigo científico que não tem limitações, não é porque é artigo científico que é verdade única e exclusiva. Tá? Porque é o seguinte, como todos nós estamos aqui estudantes, profissionais de educação física, vocês vão ter aí preferências também nas prescrições de treinamento. Isso é normal, tá, pessoal? Isso é perfeitamente normal. Eu, Moacir, por exemplo, não colocaria fundo como exercício para fazer GVT. Eu colocaria um agachamento. Meu Deus, cara. Colocaria um agachamento ali no lugar do Dumbbell Lunges. E a extensora também, eu nem sei se eu colocaria também. Colocaria leg curls, que é a flexora, também nem sei se eu colocaria um stiff, sei lá. Colocaria exercícios que fossem de um recrutamento melhor. Enfim, aí, claro, cabe a discussão da gente ver isso entre profissionais, né? É exatamente como, por exemplo, aqui na seção 3, ó, tá vendo que eles colocaram shoulder press, que foi desenvolvimento, e colocaram remada alta? Sério, remada alta? Tanto exercício de ombro que a gente poderia colocar aqui, talvez um Arnold, ou até mesmo sei lá, uma remada curvada, pronada, para pegar um posterior um pouco mais enfático, enfim. Então, a gente poderia discutir isso aqui de uma forma mais técnica, né? Não estou dizendo que o treino é errado, não é isso. Muito pelo contrário, não existe treino errado. Mas a gente poderia, talvez, discutir isso como uma forma de maior aperfeiçoamento técnico para que esse exercício, né, para que esse treinamento ele fosse talvez mais direcionado. O treino de perna, sem sombra de dúvida, o afundo ele não tem necessidade nenhuma ali, na minha opinião, tá? Não sei a opinião de vocês, vocês podem deixar nos comentários aí o que vocês acharam desse treinamento proposto aí pelos autores. Coloca nos comentários aí, galera. Vamos lá. Vamos discutir isso aí, beleza? Força. Vamos ver o que aconteceu com a força muscular. Ah, tá aí também, ó. Força muscular. Vocês estão vendo no gráfico da esquerda o supino, que foi um dos testes avaliados, né? E o gráfico da direita, vocês estão vendo o leg press, que foi o outro exercício na avaliação da força muscular. Então, o que a gente vai observar aqui? A diferença na força muscular nesses dois exercícios, e aqui também, né? Período baseline, ou seja, antes de começar o treino, 6 semanas e 12 semanas.
Bolinhas pretinhas, círculos escuros, é o grupo 5 séries, né, o 5 sets, o GVT modificado, como eles chamaram. E as bolinhas clarinhas, né, que vocês estão vendo aí na tela, é o grupo 10 sets, é o grupo GVT tradicional, ok? Tranquilo até aí, né? Então vocês estão vendo os gráficos de modificação aí. Vamos com bastante cautela aqui, começando pelo gráfico da esquerda, onde está mostrando supino, ou seja, força do segmento superior, né? Envolvendo peitoral, tríceps e ombro na execução do supino reto. O que a gente consegue observar aqui? Eu vou até colocar uma flechinha aqui em cima desses asteriscos que vocês estão vendo aí na tela agora. Ou seja, a gente consegue observar a modificação na força muscular no grupo GVT modificado, ou seja, quem fez 5 séries de 10 teve um aumento de força muscular no supino comparado ao momento antes do treinamento. Então, o grupo que treinou 5 séries de 10 aumentou a sua força já em 6 semanas. O grupo 10 séries de 10 não, tá? O grupo 10 séries de 10 não teve modificação na força muscular. Quer dizer, aumentou um pouquinho, mas não foi estatisticamente significativo. Enquanto que o grupo 5 séries de 10 aumentou a força no supino. No supino. Cuida para não cometer interpretações erradas. A força aumentada aqui foi no supino. Por que eu estou enfatizando isso? Porque no leg press, aqui à direita da imagem agora, olha para cá, não teve modificação em nenhum dos dois grupos. Diferença estatística entre os grupos, né, pessoal? É claro que vai ter um aumentozinho de força porque os caras treinaram, mas não teve aquela diferença estatística poderosa quando a gente faz aquela análise estatística do artigo científico. Ou seja, o que a gente consegue concluir até agora aqui, tá? Que segmento superior e segmento inferior, eles têm responsividades diferentes. Eles têm respostas a volumes de treinos diferenciados. Isso mostra que nós podemos e devemos prescrever o treinamento com volume diferente nos segmentos que o aluno deseja. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente lê e principalmente quando a gente pega recortes de publicações, principalmente Instagram, né, pessoal? É sugerido pelo menos 10 séries por grupamento muscular para se ter hipertrofia. Tá, mas 10 séries para qual grupamento muscular? Porque pode ser que seja pouco para inferior e pode ser que seja muito para superior. Pode ser que seja pouco para bíceps, pode ser que seja muito para deltoide. Então a gente pode sim fazer uma periodização de treinamento com volumes diferentes. A gente pode periodizar com mais volume para inferior, com menos volume para superior, com mais volume para tríceps, com menos volume para peito, enfim, a gente pode prescrever de acordo com a necessidade do nosso aluno. Sem problema nenhum, tem que ser feito isso de fato, né? Agora, se é um aluno que ele não tem tanta necessidade de desenvolvimento muscular, né? Ele quer uma coisa mais geral, ou acontece, por exemplo, na população idosa também, se bem que o idoso está mudando bastante também, a gente está enfatizando mais inferiores do que superiores, mas enfim, por enquanto a gente tem aí essa questão de que o volume ele é meio padronizado, tudo bem, sem problema nenhum, a gente pode botar 10 séries para bíceps, 10 séries para tríceps, está tudo certo, sem problema nenhum, a gente tem amparo para a ciência. Mas esse artigo aqui mostra para nós, assim como vários outros estudos, que a gente pode sim tranquilamente fazer aí prescrições, periodizações de volume de treinamento de forma diferenciada para os grupamentos musculares, ok? Bom, e aqui está bem grandão, né? Bem grandão aqui, ó, a conclusão do artigo científico para vocês. Eu gosto de deixar o que os autores escrevem, tá em inglês, né? Eu sei disso, mas já vou traduzir para vocês, para que vocês, né, tenham sempre essa clareza. Eu gosto de fazer sempre esse disclaimer, né, de que não fui eu que escrevi, tá? Tá aqui no artigo, no item 5, conclusions, né? Eu prefiro usar a passada a fundo, acho o gesto técnico melhor, mas a passada estacionária. Show de bola, Wagner, mas a questão aqui que a gente estava discutindo não é se é o a fundo ou passada, né? É porque é um exercício que primeiro você tem que fazer perna direita, depois perna esquerda, né? Mesmo que você alterne, né? Se você faça a passada alternada, por exemplo, né? Ou a fundo com o movimento, né? Porque daí você vai com uma perna direita, depois volta ao ponto, depois perna esquerda, depois volta ao ponto, né? Dá o dobro de tempo, né?
E para 10 séries de 10 repetições, dá o dobro de tempo. Então, o volume, ele não se modifica, né? Ele não se modifica, continua sendo 10 de 10. Mas o tempo é diferente. É a mesma coisa que a rosca alternada com a rosca direta. É a mesma coisa que os autores tivessem proposto aqui rosca alternada em vez de rosca direta. Eles colocaram rosca direta. Mas se tivesse colocado rosca alternada, sobe um braço, desce o braço, sobe um braço, desce o braço, sobe um braço, desce o braço, demora o dobro de tempo. Então coloca já o bilateral, pronto, fechou. Bota levantamento de terra, bota agachamento, fica muito mais fácil, muito mais geral, muito mais fácil de coordenar, muito mais fácil de ter consciência também, enfim. Era essa a intenção da gente fazer a discussão do afundo, né? O afundo comparado ao agachamento, por exemplo, para esse método de treino, certo? Para esse modelo de treinamento aqui, 10 de 10. Então aqui está a conclusão do artigo, e agora eu fiz uma tradução para vocês aqui para a gente já se encaminhar aqui para o nosso final. Antes de eu me encaminhar aqui para o final dessa nossa live, já sabe, né? Principalmente se você chegou depois aí, malandrinho, malandrinha, se inscreve no canal e deixa seu like, porque eu faço live todos os meses aqui. Essas lives, elas são para todos. Para quem é assinante da minha plataforma, elas vão depois lá para dentro da plataforma. O pessoal que já está lá dentro sabe disso, né? Depois vai lá com certificado, tudo direitinho, tá? Aqui no YouTube de forma gratuita, mas para quem é assinante, é claro, tem mais exclusividades. Vamos lá? O que aquela imagenzinha, essa aqui, né, quis dizer? Eu, claro, traduzi sem perder a essência, obviamente. Depois vocês podem conferir isso. Vamos lá. 10 séries comparado com 5 séries não é mais eficiente para aumentar a força e a massa muscular. Ponto final. Acabou. Isso aqui é a conclusão do artigo. Então, não se mostrou tão benéfico assim fazer 10 séries comparado a 5 séries. Entretanto, olha só, entretanto, né, sempre tem um porém, mais, todavia, contudo, não é tanto. A falta de significância estatística provavelmente se deve ao fato da pequena amostra do estudo. Então, pode ter acontecido coisas na análise estatística, pode não ter aparecido resultados de forma significativa devido ao tamanho da amostra. Foram 12 homens só, pessoal, que participaram desse estudo aqui. 12 homens. É uma amostra pequena. Não é um estudo com 50 pessoas, 60 pessoas, 80 pessoas. É um estudo com 12 pessoas. Então, isso deixa a estatística mais fraca. Quanto menor a amostra, mais fraca é a estatística. Quanto maior é a amostra, mais forte é a estatística. Isso, claro, de um contexto geral. E os autores foram extremamente elegantes ao colocar isso no artigo científico. Vamos lá. Em algumas análises, é possível observar que existe uma tendência de maiores volumes promoverem maiores ganhos. Existe uma tendência. Até então, sugere-se que entre 4 a 6 séries por exercício é suficiente para maximizar os resultados em indivíduos avançados. Outra coisa que os autores relatam aqui no estudo, eles não controlaram a dieta dos participantes. E aí sim, isso é uma limitação grave. Como é que os caras não controlaram a dieta desses participantes? Poderiam ter feito um recordatório alimentar, estava tudo certo. Coloca um recordatório alimentar e já é um tipo de controle. Porque daí, por exemplo, se no recordatório alimentar você já vê que tem uma diferença na ingesta de proteína ou na ingesta de gordura, aquele aumento de percentual de gordura que a gente viu aqui, ó, no grupo 5 séries, ele poderia ter sido advindo de uma dieta mal feita, de uma dieta não controlada, e não do treino. Porque dessa forma como está escrito aqui, ó, parece que o treino induziu ao aumento de percentual de gordura, e não foi. Pode não ter sido, não é que não foi, pode não ter sido. Pode ter sido da dieta. É muito provável que seja de fato da dieta do que do treino, né? Mas não sabemos, não dá para concluir. A gente só pode olhar o que o artigo colocou para nós. Isso que é o problema, entendeu? Porque senão a gente vai pegar esse artigo aqui e dizer o seguinte, ó, 5 séries de 10 aumenta o percentual de gordura. Tá escrito aqui, ó, tá aqui, ó. Não, não é isso. Não é isso. Ele tem uma tendência a aumentar o percentual de gordura em descontrole de dieta. Se eu não controlar a dieta, aí ferrou, né? 5 de 10 ou 10 de 10, tanto faz, vai aumentar a gordura de qualquer forma. Então, bastante cuidado com as interpretações do artigo. Por isso eu gosto de trazer sempre a literatura científica e bater um papo com vocês aqui, porque a gente consegue, né, conversar de uma forma muito mais direta e de muito mais simplicidade.
Então, cautela, muita cautela, tá? Muita cautela. Se tivesse feito o controle da dieta, aí sim a gente poderia dizer que aquele aumento de percentual de gordura era advindo do treino. Assim como aquele aumento de massa muscular, aquela perda de massa muscular que teve no grupo GVT, pode também ser feito, pode ter sido advindo de uma dieta mal feita. Lembra que vou voltar lá de novo. Ó. Lembra que a gente viu aqui, ó, o grupo 10 de 10, o grupo GVT perdeu massa muscular nas pernas? Isso aqui pode ter sido advindo também de uma dieta não controlada. O mesmo fator daqui de cima. Agora, se a dieta tivesse sido controlada, a gente poderia afirmar, inclusive os artigos científicos já dariam suporte, inclusive os autores teriam escrito isso, né? Agora, não controlando dieta, não tem como dizer de onde é que veio aquele aumento de massa gorda, né? E a perda de massa muscular em membros inferiores. Beleza? Bom, para a gente ir para o final de fato aqui da nossa live, a gente vai falar sobre o GVT e o princípio da variabilidade, meu povo. Agora eu quero encerrar essa live com uma reflexão. Sabe que eu não gosto de encerrar live de forma de encerrar mesmo, né? Eu não gosto de encerrar. Não. Aqui a gente começa a próxima live. Eu não gosto de encerrar, eu gosto sempre de trazer mais dúvidas para vocês. Se eu expliquei um conteúdo e não gerou dúvida para vocês, eu não fiz o meu trabalho. Eu quero que vocês vão embora com uma reflexão. Eu quero que vocês vão embora com incertezas, para que vocês voltem nas próximas semanas, nos próximos vídeos, nos próximos meses. Eu quero que vocês me perguntem, eu quero que vocês entrem no grupo do WhatsApp, eu quero que vocês assinem a plataforma para aprender mais. Isso que eu quero de vocês. Que vocês comprem o meu livro, é isso que eu quero. Entendeu? Não quero que vocês saiam daqui, não entendi tudo. Não. Até porque não vai entender tudo. Eu ia passar o dia inteiro aqui explicando para vocês. Vamos lá. Vamos pegar um GVT tradicional aqui. Aí sim, de fato, eu coloquei um GVT bem clássico. Supino reto 10 de 10, agachamento livre 10 de 10. Esse é o treino, né? Lembra que o Luciano perguntou ali para nós? Ele fez a pergunta ali há um tempo atrás, né? Ele perguntou para a gente ali, ó. Ele perguntou se o método ele era mais indicado para o início, meio ou fim do treino. Lembra que ele perguntou isso aqui? Para quem chegou depois não viu a pergunta dele, né? Mas eu coloquei isso aqui, ó, no chat para vocês. Ele fez nossa pergunta interessante aqui. E aí eu expliquei. Não, o GVT ele é um treino. Ele é classificado como método, mas ele é um treino total. Tá aqui, GVT. Esse é o treino do indivíduo. Ele vai para academia e faz 10 de 10 de supino, 10 de 10 de agachamento. É isso que ele faz. Com uma intensidade moderada de 60% de um RM, com intervalos de 1 minuto a 1 minuto e meio. Até fechar 20 séries. É claro que ele pode fazer mais coisas depois, óbvio, sem problema nenhum, como o próprio artigo que a gente acabou de estudar também mostrou, mas esse é o treino, galera. Supino reto 10 de 10, agachamento livre 10 de 10, é um GVT. Só que o intervalo tem que ser 1 minuto e meio no máximo, a intensidade tem que ser para 20 repetições, né? Ou 60% de um RM. Bom, se a gente olhar essa estrutura aqui, que poderia ser qualquer tipo de proposta, desde que fosse mais multiarticulares, por exemplo, poderia ser uma remada baixa e um leg press. Poderia ser um desenvolvimento com halteres e vai lá um levantamento terra, por exemplo, né? Que são exercícios multiarticulares. Poderia fazer também só para segmento superior, só para segmento inferior. Poderia periodizar o GVT, né? Fazendo alternado por segmento. No primeiro dia só superior, no segundo dia só inferior, ou no primeiro dia só empurra, no segundo dia só puxa. Enfim, poderia fazer a forma que eu achar mais interessante, desde que eu mantivesse a estrutura do método, né? A essência do método, beleza? Vamos pegar principais pontos aqui de uma prescrição como essa para a gente fazer algumas reflexões importantes, tá, pessoal? Vamos lá, hein? Fica comigo até o final aí. Não sai. Vamos lá que vocês vão gostar disso aqui. Olha só. Time efficient. O que significa isso? Significa que fazer isso aqui é rápido. É rápido. Rápido no sentido comparado a uma estrutura mais elaborada, né? 10 de 10 com 1 minuto de intervalo, com supino montadinho já, com peso montadinho, você consegue fazer com uma eficiência de tempo. Time efficient. Né? Eu já fiz live sobre isso também, né? Musculação time efficient, mostrando aquele artigo do Iverson, lembra? 2021? Esse artigo é muito legal, que mostra lá a musculação time efficient, né? O quanto você pode ser eficiente nos treinos de musculação, tendo benefícios e colocando técnicas de intensificação.
E aqui que entra as técnicas de intensificação, né? Drop sets, bisets, rest pause, entre outros. O GVT acaba até sendo um método de time efficient porque você acaba fazendo 20 séries num tempo relativamente menor do que uma sessão tradicional com mais exercícios, né? Aprimoramento da técnica, que a gente viu lá no começo da live, né? Então, se eu fizer 10 séries de supino reto, eu vou ficar fera no supino reto. Eu vou ficar ninja no supino reto. Mas com certeza eu vou ficar, né? Minha qualidade de treino vai melhorar. Entretanto, o estresse articular também é maior, tá? Bastante cuidado com isso. Pouca variabilidade. Então, eu já não tenho um treino assim tão valioso no sentido, né, de alavanca de movimento, planos corporais, quantidade de articulações envolvidas. Ah, mas o supino reto, ele já vai pegar peito, tríceps e ombro. Tá, ok, gente, ok, mas você vai usar o supino reto para desenvolver tríceps? Sério mesmo? É sério que vocês ainda caem nessas pegadinhas aí? Ah, não, mas o cara que fala isso tem 400 e poucos mil seguidores. Ok, tá bom, então tá. Então, se você prefere fazer dessa forma, então vai lá, coloca 10 séries de supino reto para o teu aluno de personal trainer que te paga R$ 100 a hora aula. 3 semanas ele te abandona. Então tá. Se você prefere fazer assim, tudo bem. Ah, mas a literatura científica. Ok, eu sei de tudo isso. Só que a literatura científica também pode ser adaptada. A própria literatura que fez isso, o próprio artigo fez isso aqui, modificou o GVT, né? Pouca variabilidade, estresse localizado. Sim, você fazer 10 séries de agachamento, pensa no estresse, né, que você tem no movimento em si. Agora, pensa num treino que tem uma maior variação. E aqui o seguinte, eu fiz uma proposta. Uma proposta, pode ser totalmente diferente, tá? Mas eu fiz uma proposta. Olha só. Pega um treino que tem supino reto, crucifixo inclinado e supino máquina. Pode ser um voador, né, um pec deck, enfim. Só para vocês entenderem o raciocínio, que são 3 exercícios diferentes. Eu coloquei 3 de 10. E 3 de 10 em 3 exercícios não dá nem 10 séries, dá 9. Dá uma menos até aqui, tá? Mas só para vocês entenderem o racional. E inferiores eu coloquei agachamento livre, leg press e cadeira flexora. 3 séries de 10 em cada um. Temos aqui um treino de 18 séries, com 2 séries a menos do que o exemplo anterior. Tudo bem? Tudo bem até aí, né? Só para que vocês entendam o que eu quero conflitar aqui com vocês, confrontar aqui com vocês. Esse tipo de estratégia aqui, ele demanda mais tempo, com certeza. Vai demandar mais tempo, né? Supino, crucifixo, supino máquina, agachamento, leg press, cadeira flexora. Por mais que tenha menos séries, nessa conta básica aqui vai demorar mais, sem sombra de dúvida. Só que também tem uma maior variabilidade de treinamento. Isso é importante. Eu tenho o supino reto, que é um exercício multiarticular, tenho o crucifixo inclinado, que já é no plano inclinado, já é monoarticular. Eu tenho o supino máquina, que já é numa máquina, o crucifixo ele é com halteres, o supino reto é com barra, o agachamento livre ele pode ser com barra nas costas, pode ser um goblet, né, com halter na frente, o leg press já é uma máquina, cadeira flexora é outra máquina, monoarticular. Então veja que tem uma maior variabilidade. Tem que ter mais experiência também, é claro, para poder executar tudo isso. E também promove uma maior experiência em termos de consciência corporal. E tem um estresse distribuído, diferente do GVT, tá? Então tem lados positivos e lados negativos, assim como o GVT, lado positivo, lado negativo. Qual que é o melhor? Não existe melhor. Não existe melhor. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: utilizar o GVT, a intenção não é tentar fazer com que o meu aluno ele chegue, nossa, na sua melhor, sabe, versão, não sei o que. Não. O GVT é uma ferramenta. A variação de treinamento, por exemplo, um treino tradicional, é uma ferramenta também. Se você tem uma caixa de ferramentas com uma ferramenta só, você pode também fazer muita coisa. Assim como, se você tiver uma caixa de ferramenta com muitas ferramentas, você pode não conseguir fazer nada. Você pode ficar em dúvida. Então, o conhecimento ele precisa ser colocado em prática e também ser colocado em prática de acordo com a realidade do seu aluno. Se você ficar inventando moda, vai dar problema. Se você ficar colocando GVT para todo mundo, vai dar problema. Se você fizer o treino tradicional para todo mundo, vai dar problema. Vai chegar aquele aluno que vai ter 30 minutos para treinar, 40 minutos para treinar, você vai colocar um treino extremamente variado? Não. Você pode usar um GVT, você pode usar um HISR, o High Intensity Short Rest, aquele método de 10 a 1,
que tem vídeos aqui no canal, você pode fazer um método circuito, você pode utilizar as técnicas de intensificação como os bisets. Agora, se é aquele aluno que tem um pouquinho mais de tempo, você pode utilizar outras ferramentas. Eu quis trazer essa tela aqui para vocês, para confrontar vocês, que por mais que a literatura mostre pontos positivos de GVT ou GVT modificado, não vai existir uma verdade única e exclusiva. Vai existir o quê? Pontos positivos, pontos negativos, e cabe a você, como profissional, bater no peito, né? Pegar a bola, bater no peito, chamar para você, e aí sim, prescrever o treino mais eficiente para o seu aluno. Beleza? Entenderam a ideia? Entenderam? É essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Alguma dúvida aí, galera? Pergunta aí para nós aí. Pergunta. Ó, deixa seu like aí. Se você não deixou, deixa eu ver se tem bastante like nesse vídeo aqui. Quero ver, hein? Quero ver se tem bastante like. Quantos likes tem nessa live aqui? Deixa eu voltar aqui. Que eu quero ver. Ah, o de like até que tá legal. Até que vocês capricharam no like aí. Obrigado, hein? Maravilha. Maravilha. Os likes tão bom. Like tão bom. Agora vai a inscrição também, hein? A inscrição. E tem gente que tirou o like, hein? Eu vi. Acabei de ver aqui. Ah, malandrinho. Tirou o like por quê? Tudo bem, né? Obrigado a gostar, né? Muito obrigado. Ó, aqui nós temos, ó, o Luciano aqui botou uma sugestão legal, ó. Sobre o kamikaze. Boa, podemos conversar sobre o kamikaze também. Um método bastante complexo. Legal de fazer. O kamikaze é legal, desafiador, né? O kamikaze é sangue no olho, hein, rapaz? Não mexe com esse brinquedo aí, não, hein? Kamikaze, o próprio nome diz, né? Kamikaze. Ó, ele pergunta aqui, Luciano, aquele aluno com pouco tempo de treinar, boa opção? Exatamente, pegou a ideia, boa opção. Não só esse método circuito, os bisets, HISR, até o SST é bacana, você pode fazer um treino SST de 25, 30 minutos, fica show de bola, beleza? Agora, né, se vocês querem realmente aprender mais aí sobre método de treino, periodização de treino, avaliação da força muscular, entre outros conteúdos, né, periodização para populações especiais, galera, vai sair um curso de insuficiência cardíaca agora, amanhã é dia 18? Ou é dia... Que dia que é amanhã? 16, né? Então é amanhã, 16, 17, segunda. Vai sair o curso de insuficiência cardíaca para você aprender tudo sobre musculação, entre outros conteúdos, né? Plataforma interdisciplinar. Presta atenção, cara. Plataforma interdisciplinar. Cursos com mestres, doutores, de nutrição, fisioterapia. É a minha plataforma de cursos. mpscience.com.br. Está na descrição o link para vocês acessarem. 29 por mês, cara. Por mês, para você fazer mais de 75 cursos. Todos eles com certificados, está tudo incluído na mensalidade já, você não paga nada mais por isso. E a gente tem todo um ecossistema pronto para vocês. Então, se você não está na MPScience ainda, você está perdendo tempo, tá? Se você for comparar aí com as outras plataformas de curso da área, a nossa é a mais barata. É a mais barata. As outras custam tudo 30 e pouco, 40 e pouco, 90. A nossa é 29. 29 pila. Baratinho para você estudar aí, só com galera filé, grupo de WhatsApp, artigos científicos, suporte para vocês, sem contar, né, todas as lives e as mentorias que a gente faz para os nossos alunos. Tá na descrição aqui desse vídeo, assim como o link do WhatsApp para vocês entrarem lá. Então, sugiro fortemente para você entrar na MPScience, que é a minha plataforma de curso, e o suporte é feito por mim, tá, pessoal? Não é robozinho, não é equipezinha, nada, é eu. É eu. Vocês falam comigo aqui, tá? Não tem esse negócio aí de o cara é inacessível, é bam, não sei o quê, é difícil chegar no cara. Não, é comigo, fala direto comigo, na veia. Não tem essa de ficar falando com o robô, não, beleza? E deixo também para vocês a minha sugestão aqui, né? A sugestão do meu livro, Teoria e Prática da Musculação. Esse livro aqui já está esgotando mais uma edição, um livro completo. Só ver a quantidade de páginas aí, né? Chega a quase 200 páginas, onde eu falo sobre todos esses itens que vocês estão vendo aí na tela. E não foi escrito com inteligência artificial, porque isso é uma coisa que eu vou me orgulhar sempre, tá? Porque quando eu escrevi esse livro aí, era lá em 2017, quando eu comecei a escrever esse livro aí, então não tem inteligência artificial. Se tiver, colocaram agora esse livro dentro da inteligência artificial. É, porque tem gente escrevendo livro com inteligência artificial, tá? Você acha que não? Pois é, eu não. Eu escrevi com as duras penas do meu punho. Tá aí esse livro, Teoria e Prática da Musculação. Quem é da MPScience tem desconto, tá, pessoal? Então, se você tá me assistindo aí, é da MPScience, me chama lá, que eu mando para vocês com uma condição especial. Beleza, galera? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Deixa eu só ver aqui no chat os últimos comentários de vocês.
para a gente finalizar. Galera, beleza, show de bola. Obrigado a todas as perguntas de vocês. Valeu mesmo de coração a participação, as perguntas inteligentes, né? Os estados aí, São Paulo, Distrito Federal, o que mais veio aí? O que mais que veio? Paraíba, né? Que eu vi aqui, que eu pelo menos percebi. Pode ter esquecido de mencionar algum aqui, mas obrigado a todos vocês. Uma excelente tarde de sábado, né? Um restinho de sábado aí. Um bom final de semana. Tem os links na descrição desse vídeo para vocês acessarem. Estou à inteira disposição para poder ajudar vocês da melhor maneira possível, de coração aberto. O mais importante é que a gente aprenda e construa uma educação física melhor juntos. Beleza? mpscience.com.br, hein? Lembre-se disso que é importante para a sua carreira. Não vai comer bola, vem para a nossa comunidade para você realmente ser um profissional dedicado pra caramba aí. Obrigado, Wagner. Tamo junto, valeu aí pelos comentários. Apareça sempre que quiser. Eu desejo a vocês aí sucesso sempre. Até a próxima live, os próximos vídeos aqui no YouTube. A gente vai sempre conversando aí. Muito obrigado aí ao elogio do americano aí. Muito obrigado mesmo de coração. A ideia sempre é poder compartilhar o melhor conhecimento com vocês. Galera, obrigado. Tamo junto. Bom final de semana. Fiquem bem e até a próxima. Valeu!